Vamos começar, meu querido? Vamos começar? Vamos começar, né? Vamos lá. Vamos só oficializar aqui. Pessoal, nosso boa noite oficial a todos vocês. Eu sou o Helder, este sujeito aí em cima é Pedro. Nós somos professores e amante das artes. Essa é uma live que nós fazemos todos os sábados. Nós tínhamos um programa há mais de 20 anos, quando éramos jovens, quando a barba não era branca, quando tínhamos cabelo. O programa era numa rádio e se chamava Intervenção. E agora, com a pandemia, na quarentena, nós voltamos a fazer o programa, agora de forma online, através do Instagram. E nessas lives nós comentamos sobre cinema, música, literatura e outras balbúrdias. E vamos começar, meu querido, ok? Vamos falar de livros, Pedro. Vamos começar com literatura. Vamos começar com um livro, ok? Ok, meu querido. Essa semana eu não li um livro de valor literário. Não foi poesia. Oxe, foi o que aconteceu aí? Eu tô mexendo Não, aqui, agora pra sair, deu a... Peraí, vai... Eita, desgraça. agora... Peraí, Então, essa semana, o livro que eu li, ele não veio necessariamente da literatura propriamente dita, a literatura com valor literário e valor estético. Mas o livro que eu li, ele tem um valor técnico, um livro técnico. E é um livro sobre mentira. Se tem uma coisa que o ser humano faz, é mentir desde pequeno. Estima-se, Pedro, que o ser humano, ele conte uma mentira a cada 10 minutos. Então, se a nossa live, ela tem 1 hora, 60 minutos, é provável que a gente diga aqui algumas mentiras. Mas é do ser humano, tá certo? O livro que eu li, então, essa semana, aliás, estou lendo, amanhã devo concluir a leitura, se chama Como Identificar um Mentiroso. Não estou com a capa dele aqui, porque eu estou lendo no Kindle. E o Kindle está em algum lugar da casa, tá certo? Só repetindo o título, Como Identificar um Mentiroso. É um livro fundamental para todo ser humano. Sabe por quê? Porque você já foi enganado. Alguém já mentiu para você. E é claro que o ser humano, ele detecta quando alguém está mentindo, mas nem sempre. Tem mentirosos profissionais. Tá entendendo? Então esse livro, ele ajuda você a ter uma precisão maior em detectar quem está mentindo para você. E aí, veja só, eu separei aqui alguns tópicos. Por exemplo, lendo o livro, eu lembrei de uma série, Pedro, uma série que fez muito sucesso na Lie Fox. to me. A série se chama Lie to Me. Engane-me se puder, engane-me se for capaz. Esta série, infelizmente, teve apenas 3 temporadas. Se eu fosse rico, se eu tivesse muito dinheiro, eu bancava outras séries, outras temporadas, melhor dizendo, desta série. Deixa eu só fazer um pequeno resumo desta série. Nós temos um especialista em detectar mentiras. Ele se chama Cal Lightman, Dr. Cal Lightman. E é inspirado em Paul Ekman, que é um profissional norte-americano que existe e que detecta mentiras. O primeiro episódio da primeira temporada é o Dr. Cal Lightman interrogando um terrorista. Só que ele faz perguntas e o terrorista não responde. E ele continua fazendo perguntas e o terrorista não responde. Até que ele pergunta assim, onde está a bomba? E o terrorista fica calado. Aí ele diz, a bomba está em tal lugar? Em tal lugar? Está em tal... E ele calado. Mas tem uma hora que ele diz, a bomba está na igreja? Aí o terrorista, ele dá uma engolida de saliva. E essa engolida de saliva, esse microgesto, essa microexpressão, denota que é lá que está a bomba. O terrorista não disse nada, mas ele detectou onde estava a bomba. Ele detectou e conseguiu extrair do terrorista a verdade. E captar que aquele indivíduo estava mentindo. Então é uma série baseada em fatos reais. Tá entendendo? A forma de investigar a mentira é baseada na realidade. Claro, é uma obra de ficção, mas é inspirada na realidade, tá certo? Então me lembrou muito desta série.
Outra coisa, Pedro, com relação à mentira, que eu digo e que você diz também, que todo mundo diz. Existe a mentira boa e existe a mentira ruim. A mentira boa faz o mundo se tornar melhor e tolerável. A mentira ruim, óbvio, claro, é aquela que a gente deve desprezar. Vou dar um exemplo aqui de uma mentira boa. Por exemplo, quem nunca mentiu quando alguém perguntou assim: você acha que eu estou mais gordo ou mais gorda? E você disse: não, claro que não. Estou achando até você mais magra. Tá um filé, tá lindo. Que é uma mentira para você conviver bem com uma pessoa, né? Quem é que nunca disse assim: eu tô bonita? E você diz: claro que está. Mesmo que você não ache. Essa é a mentira boa em favor do outro. Tá entendendo? Para engrandecer o outro. Você acha que eu errei? Não, você não errou. Mas você sabe que a pessoa fez algo de errado. Mas você não diz a verdade, que é para a pessoa não se sentir mal. Agora, Pedro, já pensou se todo mundo fosse sincero? Se ninguém mentisse? Você acha que eu estou bonito? Não, você está parecendo o Satanás, está parecendo o capeta. Nunca vi mais feio. Claro que não. É claro que existe uma maneira de você dizer que a pessoa, de repente, não está bonita. Quando ela te perguntar assim: eu estou bonita? Aí você diz: tá. Exótica. Você tá exótica. Pronto. É uma forma de dizer que a pessoa não tá entendendo? Essa mentira é boa. Agora tem a mentira ruim, que é você tentando se engrandecer, né? Inventando coisas que não existem. Muito bem. Todo mundo tem você na família... Muito exótica, né? Mas tem pessoas que são exóticas mesmo. Mas às vezes a pessoa, na falta de um argumento melhor, diz isso, né? Não, é exótica, é diferente e tal, né? Pedrão, e aí tem outra coisa aqui, ó. Tem alguns dados. Vou ler aqui alguns trechos, ok? Do livro. Atenção todos. Atenção todos. Diz assim: estudos demonstraram que 55% da comunicação é não verbal. Atenção todos. Diz assim: 55% da comunicação é não verbal. Como o corpo se movimenta e reage. 38% é vocal. Como as palavras são ditas. E apenas, olha aí, Pedro, meu camarão, e apenas 7% é puramente verbal. Ou seja, as palavras ditas. Embora as palavras ditas não possam ser totalmente ignoradas na detecção da mentira, a maneira como elas são ditas e a forma como o corpo da pessoa se movimenta e reage durante a comunicação é muito mais importante. O que é que a gente tira desse trecho aqui? Na comunicação, nem sempre o dito é o mais importante, mas como a pessoa diz, movimentando, gesticulando, e o corpo, como o corpo reage, e como a entonação da voz reage. Tá entendendo? E outra passagem diz assim: agora, atenção todo mundo. Se você quer detectar um mentiroso, vai aqui um pequeno tutorial, pequeniníssimo. Diz assim: se o mentiroso estiver sentindo culpa, medo, estresse ou nervosismo em consequência da mentira que acaba de contar, seu sistema nervoso reagirá de acordo com seu instinto natural de luta e fuga. Instintivamente, o organismo dele libera adrenalina. Quem mente, o seu organismo libera adrenalina. E o que é que acontece com isso? Lá vai. Que se manifestará de alguma maneira, às vezes chamadas de dicas de mentira ou sinais de mentira. Aí diz assim: que podem ser observadas pelo detector de mentiras humano. Você, que lê o livro, será capaz de fazer isso. Aí diz assim: alguns exemplos claros são: se alguém estiver mentindo para você, é capaz de ele fazer isso aqui, ó. Tamborilamento dos dedos. A pessoa mente e fica tamborilando o dedo em algum lugar, sobretudo na mesa. Tamborilando. Ele está nervoso.
E ele quer disfarçar o nervosismo tamborilando. Além de tamborilar, ele fica inquieto, ele fica mais impaciente, ele fica querendo fugir, ele fica numa defensiva, tá entendendo? Ele afasta o corpo, ele não direciona o olhar. Inquietação, ele fala muito rápido. Ele tem um ritmo de fala, mas quando ele está mentindo, ele fala mais rápido. Movimento rápido dos olhos também, os olhos buscando outra coisa e o movimento rápido. A pupila dilata também, né? Pupila dilata. Se o mentiroso entrar nesta fase, você deve focá-lo muito bem. Então, em outras palavras, o mentiroso fala, mas o corpo dele vai dar algumas dicas de mentira. Ele vai olhar para vários lugares, a pupila vai dilatar, a garganta vai ficar seca, ele vai tamborilar os dedos ou colocar a mão no bolso, porque ele fica nervoso, ele quer esconder isso. Tem até as pessoas que começam a suar, tá certo? Pronto, meu querido, o livro é esse aí, só para reforçar o título. Como identificar um mentiroso. O autor é o americano David Grigg. David Grigg. Como identificar um mentiroso. E todo mundo mente. Tá contigo agora. Helder, que eu tenho que tirar esses filtros aqui, bicho. Porque... E quando é esse do camarão, eu não me aguento não, meu querido. Isso é uma coisa de louco. Coisa Olha, maravilhosa, né? A Joana deu uma contribuição aqui. Ela disse assim, como diz Baco Exu do blues. Do blues. Se eu minto para mim, imagina para você, meu bem. Mentimos. E tem essa também, né, Joana? Nós mentimos para nós mesmos, né? Porque às vezes a verdade é muito dura e a gente não quer aceitar e fica fantasiando, imaginando. Muito bem, querida. Helder, quero registrar aqui. Quero registrar aqui, meu querido. Só mais uma contribuição. Mais uma contribuição da Anna Fireman. Ela diz, este livro descreve o presidente. E é verdade. Minha querida Ana, minha querida colega de trabalho. Helder, eu quero registrar aqui. Só mais uma intervenção aqui. Paulo Albuquerque disse assim, eu assisti essa série e fiquei prestando atenção em tudo que o povo falava. Eu também, Paula, e dando aula, eu até observava os alunos e eu estava ficando até meio doido assim. O aluno pedia para ir ao banheiro, eu disse, não, você não quer ir ao banheiro. Você está mentindo. Eu, professor, estou apertado. Aí eu disse, não, vá, porque vai que o aluno fizesse a necessidade em sala de aula. Vai lá, Pedrão, registra aí. Eu quero registrar a presença de Joana Terra, bicho. Uma grande cantora. É uma figura que, além de ter essa capacidade, né, de cantar lindamente, delicadamente, a Joana é uma instrumentista, bicho, de altíssimo nível. Eu gosto muito de ouvir a Joana Terra, tanto o disco dela, Vermelha, né, que tem nas plataformas, quanto a Joana nos vídeos que ela posta aqui no Instagram dela. Então sigam a Joana Terra, que é muito, muito, muito boa a arte que Joana Terra faz, né? Helder, eu estava pesquisando, né? Tem um cara um poeta, que eu tenho buscado muito na internet, né? É o Gleison Luiz Nascimento, conhecido como Gleison Nascimento, tá? Eu não sei se você tem conhecimento dele, né? O Gleison, inclusive, ele é primo do cantor que eu vou falar hoje aqui, que é o Martins, que você certamente conhece o Martins, sim, né? Uhum. E o Gleison, Helder, o Gleison Nascimento é um jovem poeta de Recife, né? Muito mais jovem do que nós. E o Gleison Nascimento tem uma característica, né? Até agora, eu tenho procurado vídeos no YouTube, né? Tenho achado algum material do Gleison, não consegui ainda achar um material mais coisas, né? Mas tenho lido tudo do Gleison, visto os vídeos do Gleison Nascimento, e eu achei uma questão interessante. Todos os textos do Gleison Nascimento, eles
para mim, foram impactantes. E aí tem uma questão que eu acho que é muito importante, né? Talvez a gente tenha uma visão, Helder, errada da poesia, no como você absorve poesia, né? A gente foi muito educado, assim, a ler poesia, né? Mas eu já vi muitas pessoas, Helder, que trabalham com a poesia, né? Pessoas que vivem cercados ali da poesia, falando sobre poesia. E essas pessoas, algumas, emitiram uma opinião que eu acho muito interessante, né? Que a poesia, Elderic, ela não é para ser lida. A poesia é uma arte que é para ser falada. A poesia, Elderic, é uma arte que é para ser ouvida, né? Então, feliz daqueles que têm em sua casa ou em sua escola alguém que fala poesia, porque essa é a grande arte da poesia, né? Ela é uma arte para ser ouvida. A poesia, ela tem muito a ver com a música, né? Com a questão de você emitir as palavras. E no momento em que você emite as palavras, você está emitindo sentimentos, né? Então, o Gleison Nascimento, talvez eu tenha sido absorvido pela poesia dele, justamente porque eu conheci a poesia do Gleison Nascimento, não lendo o Gleison Nascimento, mas ouvindo o Gleison Nascimento. É o mesmo impacto, Helder, que tem, por exemplo, quando a gente ouve o Miró da Muribeca, né? Quando você ouve o Miró falando suas poesias, naquele contexto de Recife, né? Você tem um impacto. Porque a poesia, ela tem ela, claro, ela tem que ser lida, se ela nunca seria falada, mas se você volta às origens, né, da poesia, Helder, você vai ver como a poesia ela está ligada à oralidade, ao falar, né? Quero aqui dar as boas-vindas a Lei Belo, Laís, gente finíssima, tá? E aí eu vou ler aqui, Helder, um texto do Gleison Nascimento, né? Eu gostaria que o senhor ouvisse, para você ver como é impactante, né, o Gleison Nascimento quando ele escreve as coisas que ele escreve, porque ele vai lá na raiz, vai no cotidiano, buscar elementos para, digamos, enfeitar, né, as suas palavras. Então ele diz assim, né, uma poesia que se chama Voltei. E o que é bonito, voltei de onde para onde não interessa, voltei, tá? O texto diz: eu voltei porque saí, porque fui sem querer tropeçar nos meus pés, me convencer mais homem. Mas estas coisas somente tão rápido quanto a coragem de um suicida arrependido no espaço-tempo entre o salto e o encontro marcado com o chão. Eu voltei pela esperança de que o tempo tenha acelerado um tanto para você, a ponto de te convencer que não saí por mais de alguns segundos. Fui na esquina, vi o mundo e que voltei. Eu voltei por acreditar no amor que se conquista, no amor de Antônia por Mariana Ximenes e no de Mia por seus pratos, por acreditar no amor de Tiago por sua rabeca e no de Igor por seus deuses, por acreditar em Joseph e no amor de Luna por esse poema que escrevi num dos seus. Eu voltei por acreditar no amor de Pirona, 6 em 6 horas, madrugada dentro. E ainda mais, no amor que não me deixa dormir, porque te amar fermenta. Pelo amor que não se aguenta longe do que se ama. Por acreditar no amor que eu construí, mas que esqueci na tua cama.
Esse é o Gleison Nascimento, poeta recifense. Esse é o meu comentário de literatura de hoje. Boa, meu querido, muito boa. Literatura nunca é demais. Ô Pedro, Pode falar. O Gleison, ele tem livro ou é mais apresentação, Helder, né? Bicho, o que eu tenho visto, assim, eu tenho pesquisado sobre ele, tenho visto entrevistas na internet, textos na internet, mas eu não consegui achar, por exemplo, um livro, né? Mas vocês podem colocar Gleison Nascimento, eu vou escrever aqui, quem se interessar. Ele é, inclusive, primo do Martins, tem um show com o Martins, né? Eu coloquei o nome dele aí, né? Almir Catarino, um abraço. Rita está dizendo, meu pai recitava poesia à mesa, na hora do almoço, quando estávamos todos juntos. Seu poeta predileto era Augusto dos Anjos. É isso, poesia é para se ouvir, né? Poesia e música têm uma relação muito aproximada, né? Certo. Saudar também a professora Edna, minha companheira lá do Colégio Santa Sofia. Ana Farma, que é minha colega lá do IFAL, Helder. Quero saudar a Ana Farma, que é minha colega. Amanda também está conosco, nossa querida aluna Amanda. Muito bem, querida. Pedro, na pauta agora já foi a literatura, agora vamos de filme. O que é que você assistiu essa semana? O que é que eu assisti essa semana? Deixa eu começar, querido. Comece, meu querido. Eu assisti, quer dizer, eu reassisti, porque eu já assisti esse filme mais de 10 vezes. Primeiro porque ele passava na sessão da tarde, na década de 80, umas 4 vezes por ano, e eu assistia. Segundo porque há alguns anos eu também utilizei esse filme em sala de aula, justamente para falar sobre o universo, a cultura, o modo de vestir da década e de pensar da década de 80, tá certo? Então eu estou falando de um filme aqui que tem algo entre 20 e 30 anos, meu querido. Atenção, viu? O filme se chama Curtindo a Vida. Meu cuidado. Isso é uma coisa linda do mundo. Isso é um clássico. Olha, não tem como você tá na casa dos 40 anos e não ter assistido esse filme. E se você for mais novo, se você for mais novo, deve ter assistido também. Se não assistiu, corra, procure. O filme se chama Curtindo a Vida Adoidado. Muito legal. Mas, Pedro, pela primeira vez, eu assisti esse filme numa perspectiva psicológica. Até então, quando jovem, eu assistia por entretenimento, para passar a tarde, sessão da tarde. E depois, como professor, eu passei para a gente observar, como eu disse, a cultura, a forma de ser, de pensar, de vestir, as músicas da década de 80. Mas aí, eu reassisti numa perspectiva psicológica. E como o filme se ampliou, viu, meu querido? Como o filme se ampliou pelo seguinte: nós não sabemos no filme quem é o vilão. Nós ficamos na dúvida. Ou não queremos admitir quem é o vilão da história. Porque nós temos esse personagem aqui, ó, é o Ferris Bueller. Ferris, ok? O Ferris, ele é um bom vivant, ele é um malandrão, ele passa o dia todo tramando não ir para a escola. Mas já não é a primeira vez que ele não vai para a escola. Aliás, cabe até uma pergunta aqui. Você que nos está ouvindo, você já matou aula? Você já gaseou? Seja lá para fazer o quê? Já gaseou? Já, querido? Então, Ferris, ele quer gasear, meu querido. Só que ele não quer gasear sozinho. Ele quer gasear com a sua boizinha, com a sua girl, tá certo? E com o seu melhor amigo. A pirraia dele. A pirraia. E o Cameron, esse aqui, Pedro. E aí, veja só. O Ferris, esse cara é o melhor. A gente passa a torcer por ele no filme. Só que ele quer gasear, tá entendendo? Ele quer levar todo mundo para o mau caminho. E a gente acha que o vilão da história é o diretor. O diretor se chama Ed Rooney. Ed Rooney. E o diretor só tem desacerto, só tem desacerto, só tem desacerto. Só que aí... E aí?
O diretor quer fazer o papel dele, quer pegar o mentiroso, que é o Ferris, que está gazeando aula, quer que ele assista a aula para que ele tenha futuro, enfim. Então fica nessa, quem é o vilão? É o Ferris ou é o Ed Rooney? Só que a gente torce para o vilão. Mas há uma série em que a gente assiste e torce para os bandidos, que é La Casa de Papel, meu querido. Então, assim, foi ou não foi? A gente está torcendo para os politicamente incorretos. Muito bem. Esse é o primeiro trecho que eu quero destacar. O segundo trecho é esse personagem aqui, o Cameron, esse aqui, ó, o garoto. Esse cara é muito Pedro, o Cameron, ele é um mortão. Ele é um apagadão, tá entendendo? E é o oposto, né? Ele e o Ferris, porque o Ferris é elétrico, é dinâmico, é popular. Ferris é popular na escola. E o Cameron é apagadão, é quieto. E aí tem um problema. O Cameron, ele tem uma relação com o pai, que é o seguinte: o pai prefere um carro, uma Ferrari, que ele guarda numa super garagem e que ninguém pode tocar neste carro, a Ferrari. E o pai dá mais atenção à Ferrari do que ao próprio filho. Então é assim, né? É uma criança que cresceu, se tornou um adolescente e está no mundo sem o amor. Sem o amor. Então ele se sente o rejeitado na história. Tá entendendo? E curiosamente, tudo que o Ferris faz é para ver se esse personagem aqui, se ele acorda, se ele se alegra, se ele se revolta, se ele deixa de ser o coitadinho, tá entendendo? Grande filme, grande filme, grande filme. E outra coisa que eu quero destacar é o seguinte, com relação à tradução, né? As traduções. Porque tem filme... Herbert Richards. Versão brasileira, Herbert Richards. Tem filme, Pedro, que o título original é um, e quando vem para o país, sofre uma alteração, uma adaptação para ficar mais vendável. Então esse filme aqui se chama Curtindo a Vida Adoidado. Mas em Portugal, esse filme, ele se chama O Rei dos Gazeteiros. O Rei dos Gazeteiros. E aí a gente fica sem saber qual é o título oficial mesmo, qual é o título, sabe? Porque fica mudando. E aí uma reflexão que eu quero fazer com relação à tradução é a seguinte, pode até parecer meio jocoso, mas tem tradução que fica triste. Tem tradução que fica triste. No filme, o cara diz assim, fuck you, baby. Aí a legenda diz, vai se danar, bebê. E a tradução, a dublagem diz, vai se ferrar. Só que vai se ferrar, vai se danar, é bem diferente do foco. O foco é mais forte, é mais intenso, tá entendendo? Mas a reflexão que eu quero fazer mesmo é a seguinte. Tem um escritor, um poeta francês, chamado Rimbaud, Arthur Rimbaud, poeta simbolista, né? Rebelde. E o Rimbaud tem um poema que ele diz assim, num trechinho final, né? Uma pessoa que está triste, que está doente, e no final ele diz a doença. Ele diz que a pessoa tem um câncer no cu. Perceba como é forte e como é trágico. Um câncer no cu. E aí o tradutor colocou, sabe como, Pedro? Atenção, viu? Uma ferida no fiofó. Não faz não. Diga se ele não estragou a tradução. Parece uma piada. O cara está doente, está morrendo porque ele tem uma ferida no fiofó. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. Então, às vezes, a tradução perde a intensidade. Você traduzir câncer no cu para ferida no fiofó, ridículo, bicho. A intensidade. Então, o filme desta semana, convido a todos a assistir de novo pela primeira vez. O filme Curtindo a Vida Adoidado, clássico dos anos 80. Tá contigo, Pedro? Esse filme, eu vou falar pra tu quem é meu personagem preferido desse filme, bicho. Meu personagem preferido desse filme é a irmã do Ferris, pô. Porque ela vive revoltada da vida. Ela vive revoltada porque todo mundo gosta dele, pô. E aí tem uma cena, pô, que tem duas cenas, né?
Ela é toda quer ser certinha e tal. E tem duas cenas que eu acho incrível desse filme. A primeira cena é quando ela vai atender a porta, que tem uma galera assim cantando, pô, com bolo. A galera do colégio que veio visitar, e a mulher fica cantando e ela bate a porta na cara. E a outra é quando ela vai pra delegacia, pô. E ela chega lá, tem Charlie Sheen, né? Que é um cara todo E ela drogado se e pega. tal, dando em cima dela. Bicho, é muito engraçado. Esse filme é muito bom, velho. É muito Grande bom. filme, grande O meu filme, eu assisti ontem. É um filme que eu achei lindíssimo, só que se confunde a beleza. Eu não consegui identificar o que foi que eu achei bonito no filme, né? É um filme chamado A Música do Silêncio. A Música do Silêncio, né? Helder, esse filme é um filme de 2018 e ele nada mais ele é nada mais, nada menos que a autobiografia do senhor Andrea Bocelli. Andrea Bocelli, você sabe, é um grande cantor, né, italiano, e existe um filme autobiográfico do Andrea Bocelli. Só que, veja, o talento do Bocelli é tão gigantesco, é tão grande, que você fica sem saber o que é bonito nesse filme. Se é o filme em si, ou se é a voz, porque me parece, André, que a voz do filme é a própria voz do Andrea Bocelli. Eu acho que foi ele que colocou a voz no filme. E aí mostra toda a trajetória, né, dessa questão do Andrea Bocelli, que no filme ele não aparece como o Bocelli, né, ele aparece como Amos Bardi, né, e tem uma relação muito interessante que inclusive isso, Dani, o nome do filme é A Música do Silêncio, tá? A Música do Silêncio. Dani, por favor, se você puder, escreva aí. A Música do Silêncio, o nome do filme, que é a história do Andrea Bocelli. Mas tem uma relação muito interessante, que inclusive é uma questão cultural no Nordeste, né? Que foi denunciada por Luiz Gonzaga, e que você já falou aqui, meu querido. Alguns programas atrás, Helder, você me falou aqui da questão do assum preto. Eu não sei se você lembra. Né? Lembro. Que é um pássaro que tem no sertão e que há um costume infame, né, de furar os olhos, de cegar o pássaro para que o pássaro cante. Né? E aí você fez sua interpretação como sendo a tristeza do pássaro. Eu vi muito, agora veio a minha cabeça de relacionar Luiz Gonzaga com Andrea Bocelli. Né? Por quê, Helder? Porque o Andrea Bocelli, ele teve glaucoma ainda bebê. Né? E ele via, eu penso que ele tinha uma visão assim em torno de 3%, ele via muito pouco. Né? E o Andrea Bocelli foi, inclusive, ele estudou em escolas de cegos, mas ele ainda tinha uma visão muito pouca, entendeu? Só que, talvez, a falta do sentido da visão apurou a audição do Andrea Bocelli. Né? Bem pensado. E aí, gostei. Não é? Então, boa. Como ele não tinha visão, e aí ele adolescente, ele leva uma bolada no rosto e prejudica mais. Então, ele perde completamente a visão. Aí ele já está se encaminhando para a juventude dele. E, Helder, eu penso que ele compensa a falta de visão dele com uma audição extremamente apurada e que teve seus rebatimentos na voz, né, na forma de cantar. E aí é uma história belíssima, né? O filme se chama A Música do Silêncio. O Andrea Bocelli dispensa apresentações. E é um filme bonito. Só que eu fiquei nessa dúvida se é bonito o filme ou se é bonito a voz do Bocelli, as músicas que aparecem no filme. Mas é um filme que vale a pena ver. Ô Pedro, você conseguiu assistir esse filme por onde? Quais foram os meios? Globoplay. Mas ele pode ser alugado. Existe um serviço de streaming, vários serviços de streaming alugando filme, né? Tem o Telecine, né, que você pode baixar o aplicativo, tem o Amazon, né? Tem o próprio YouTube, você aluga filme.
E tem o velho Torrent, deixa pra lá. Que é o top. Salve o Torrent, democratizando aí. Ô Pedro, agora na pauta é música, querido. Vamos de música. Ô meu querido, eu esta semana estou vindo com uma música que é um clássico do cancioneiro popular brasileiro, uma composição do Paulo Vanzolini, que se chama Volta por Cima. Que música forte! Volta por Cima. É um clássico, hein? É um clássico. E hoje eu ouvi na voz de Maria Bethânia e na voz de Elza Soares. Então não foi fraco não, viu? Não foi fraco não. Pedro, a música fala sobre você se saber fraco. Eu me saber fraco, nós se sabermos como seres humanos. E como seres humanos somos falhos. Nós somos deuses, somos falhos, somos fracos. Só que às vezes a gente não admite a fraqueza. E o começo da música fala sobre isso, sobre se saber fraco. A música também fala sobre a falsidade. No nosso entorno existem pessoas que são falsas. E a música fala sobre resiliência. E o que é a resiliência, senão a capacidade de, na adversidade, a habilidade de, diante da queda, você se levantar. A música diz assim, todo mundo se lembra, hein? A música diz assim, ó, chorei, não procurei esconder. Todos viram. Então nós temos aqui o se saber fraco. Chorei e não procurei esconder. Há pessoas que dizem assim, que chorar é bom. Num luto, você tem que viver o luto. Você tem que chorar. Você tem que sentir a perda. Porque às vezes você, numa situação de perda, você não sente de imediato, mas sente depois. E sentir depois é pior. Porque quando você for sentir depois, todo mundo que sentiu antes já meio que superou. Já meio que a vida voltou ao normal. E no tempo que você for sentir o luto, a tristeza depois, aí vai ser você sozinho sentindo aquilo. Tá entendendo? Então muita gente diz assim, que diante de uma perda, diante de um luto, não tenha medo de sentir, de chorar, de se abraçar, de cair, tá entendendo? Você viva o luto. Porque às vezes acontece isso, numa situação de luto, tem sempre aquela pessoa que é a mais forte, ou se faz de mais forte, para ir tomando as decisões e ampara todo mundo, mas mais tarde ela sente, tá entendendo? Então a música fala sobre isso. Chorei, não procurei esconder. Todos viram, agora vem a falsidade, fingiram pena de mim, não precisava. Foi, não foi? Tem sempre aquele que se faz de amigo e é o inimigo. Fingiram pena de mim, não precisava. Ali onde eu chorei, qualquer um chorava. Aí ele coloca a condição humana, ele se coloca igual. Onde eu chorei, por que eu chorei, nas circunstâncias que eu chorei, qualquer um chorava. Não tem essa pessoa forte que nunca não chore. Ali onde eu chorei, qualquer um chorava. Só que agora ele diz, dar a volta por cima que eu dei, quero ver quem dava. Então, chorar qualquer um chora. Agora, superar, dar a volta por cima, quero ver quem dava. E o refrão é esse aqui, né? Pular para o refrão. Que diz assim, reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Isso merece até uma tatu, né? Reconhecer a queda e não desanimar. Todo mundo cai. A minha filha, todos os dias, ela me dá uma lição de resiliência. Ela cai, ela chora, ela levanta, dá a volta por cima, engole o choro, esquece que caiu, e anda de novo, e cai, levanta. E assim ela me dá lições de resiliência todos os dias.
Está contigo agora. Helder, meu comentário de música, ele vai partir de um show que eu vi ontem, né? Que foi um show do Almério e do Martins, né? Eu quero dizer a vocês, minha gente, que estão assistindo aqui, que estão nos assistindo, que nós, durante a pandemia, eu sou assim, eu sou muito ligado à arte, né? Sou muito ligado à música, à poesia, literatura. Eu gosto muito da arte, sobretudo a música. Talvez a música seja, dentre as artes, a arte que eu mais, né, aprecio e mais consumo. E assim, eu penso que a gente tem um dever, né? Tem nossos artistas. Nesse momento, você sabe que todo mundo que trabalha com cultura está parado. Uma questão muito difícil para o pessoal da cultura, né? Assim, tem um projeto que eu acho muito interessante, que é o Ágora Sonora, que é um projeto que tem aqui no Twitter, que os artistas se apresentam no aplicativo do Zoom, né? Geralmente para um público menor. E eu acho muito legal esse projeto. Tenho participado. Você faz uma contribuição para o artista, então tem uma lista de artistas que você quer assistir, e você faz uma contribuição para o artista. Eu acho que é necessário que a gente faça isso, né? Contribua com os cantores, contribua com os artistas, porque a gente sabe que quem vive da arte, quem vive da música, nesse momento, tá difícil, porque o público não existe público. Então, eu penso que é meio que uma obrigação daqueles que gostam de arte, né? Dar essa função aos artistas. E eu tenho participado muito desse projeto, o Ágora Sonora, né? Inclusive, dia 11, vai ter um Ágora Sonora com Joana Terra, né? Eu já comprei até meu ingresso, porque a Joana é espetacular. E ontem eu assisti, né? Houve esse projeto no YouTube, do show de Almério e Martins. Um show absolutamente lindo, né? Todas as músicas são boas, todas as músicas sem exceção. Cada música que eles cantam é uma surpresa. Sem a música, a vida seria um erro. Flávio, é isso aí, né? Velho Nietzsche. E aí eu vi esse show e aí depois eu fui ouvir o álbum do Martins, né? Martins é um cantor e um compositor incrível, cara, e um intérprete incrível, porque ele tem uma suavidade, uma delicadeza na voz, uma delicadeza no tocar o violão, que é muito interessante. E aí eu queria recomendar para o pessoal o álbum do Martins, que foi lançado, acho que foi ano passado, é de 2019, cujo título é Martins também. Um álbum que tem 2 músicas aqui, muitas músicas boas, óbvio, mas eu queria destacar Olhos que Afagam, a música que vocês podem procurar aí, Olhos que Afagam. E tem uma música, bicho, que é de uma beleza, é de uma delicadeza do namoro, né? Que fala do namoro, dessa coisa de um se entregar ao outro, que é uma coisa linda demais, uma música chamada A Gente Se Aproveita, né? A Gente Se Aproveita, do Martins. E é um texto que é lindo, porque diz assim, olha, se tudo é tão incerto, a força do agora me rege como fosse um Deus. A gente se aproveita durante a tarde inteira, depois eu vou embora e volto de manhã. Tem dias que nem durmo e sinto muita sede e fico tão somente ali deitado, engulo a madrugada, me balanço na rede. Por que você não vem se balançar também? Olha que coisa simples, né, Helder? Eu me balanço na rede. Por que você não vem se balançar também? Há dias que me arrisco só, né? E aí eu vi muito essa questão de você se arriscar, né, nesse balançado. Faz tempo que eu não vejo o mar, há dias que não sinto nada além de frio e calor. Sério, se nada não nos der certo, eu tento e vou embora. Mas se rolar, eu volto à noite para dormir. E a gente se aproveita durante a noite inteira. Eu dentro e você fora. Eu choro e você ri. E a gente toma um café. Isso é
de uma simplicidade. Agora, a maneira como o Martins canta, né, a maneira como o Martins interpreta esse texto é muito lindo. E eu queria recomendar para quem está nos assistindo aqui que vocês ouçam no YouTube as interpretações do Martins. O Martins cantando música de outros compositores, né? Tem o Martins cantando uma música do Alceu Valença, que é a coisa mais linda do mundo. Então, a minha dica é o álbum Martins, né? Que está nas plataformas, e os vídeos do Martins que estão no YouTube. Muito bem, meu querido. Muito bem. Ô Pedro, teve um show também, não foi, do Martins com o Almério? Foi ontem. Teve? Foi ontem. Foi ontem. Aí eu fiz questão, assim, de participar, de contribuir, né? Você faz uma pequena contribuição e eles liberam. Foi pela Simpla, né? Físio, Diane Lima, disse, já coloquei aqui, muito obrigada. Diane, você pode ouvir a música Olhos que Afagam, e a delicadeza do Martins, bicho, é uma coisa lindíssima. E o Martins cantando, inclusive, Ney Matogrosso, interpretando músicas do Alceu Valença, né? Músicas de Chico César. É lindo, vale muito a pena ser apreciado. E se tiver um vinhozinho, fica melhor ainda. Registrar aqui a presença de Andrews e de Larissa. Andrews, o vizinho da família, o tio, o agregado, e a minha senhora Larissa, ela e o João Miguel, que está chegando em setembro. Finalzinho de setembro. Ô Pedro, vamos para a enquete, meu filho. Ô Helder, só uma questão. Lucivânia, eu quero parabenizar a Lucivânia, a primeira mulher a fazer parte da Associação de... Lu, me disse que toda vez eu erro isso. Fazer parte da Associação de Astrologia, não é isso? No Brasil, né? No Brasil. E Lu faz observações astronômicas, e parabéns pela como é que eu peço? O pioneirismo, né, na observação dos astros. A Lu é a primeira mulher a fazer parte da União Brasileira de Astronomia. Sigam também a Lu Souza, e ela publica fotos incríveis do céu. A Lua hoje está a coisa mais linda do mundo, e vale muito a pena as observações e trocar ideia. Depois, Lu, bota o Instagram que tu publica as fotos para o pessoal seguir aí, tá? Estou anotando aqui para já começar a seguir. E Lu tem um Instagram também, que ela publica as fotos. Lu mora lá na Paraíba, e ela faz um trabalho belíssimo. Depois, Lu, dá uma comentada aí pra gente ler as informações, tá? Olha aí, ó. Olha, astronomia. Aqui, ó. Pronto. Sigam aí, minha gente, que é muito legal o trabalho dela. A primeira mulher a fazer parte, deixa eu ver aqui de novo, da União Brasileira de Astronomia, né? Ótimo. Bem-vinda, Lu. Eu confundo a astronomia com a astrologia, é uma desgraça. Mas é astronomia. Olha, tem uma declaração de amor aqui, hein? Amo você, meu amor. Mesmo conseguindo fazer a live e me deixando trancada na rua. Eita, Pedro, a vida tem disso. A rocha. Pedrão, atenção para a enquete da semana. E você que está nos assistindo, coloque aí. Você prefere, para matar a sua sede, uma coca gelada ou um refrigerante Jatobá? É o Jatobá ou é a coca? Essa é a enquete da semana, né? Jatobá ou coca? É uma enquete é algo que não faz bem, né? Não é saudável. Mas a gente toma, de vez em quando a gente toma aí uma coquinha e um Jatobazinho. E aí, pessoal? Você, Pedrão, você prefere o quê? Coca-Cola ou Jatobá? Nada pode substituir o sabor da infância da gente. E o sabor da minha infância é o velho Jatobá, meu querido. Boa! Boa! E eu tenho toda uma ligação meio sentimental, porque eu morei por mais de 30 anos numa rua, a Gervásio Pires, que direto
chega na pista e na pista dá de frente com a fábrica Jatobá. E assim, eu não gosto de coca. O meu refrigerante predileto é a Fanta, gosto de Fanta, a cor da Fanta, o sabor da Fanta. Às vezes eu tomo vitamina C e imagino que estou tomando Fanta. Ita. Eu gosto muito. Agora, entre coca... Jefferson tá dizendo aqui, você tomava Ita, é Ita mesmo. Era bom demais, bicho, tu é doido. Entre coca e Jatobá, eu fico também com a Jatobá. A Jatobá, Pedro, tem um gosto estranho, mas é um estranho gostosinho. É um estranho gostosinho. É um gostinho de besouro, mas é um gostinho de besouro gostoso. É gostoso danado. Pedro, no meu perfil, a Jatobá ganhou com Marcelo 54%. disse bebida afetiva, muito afetiva. O afeto bebida afetiva. E o afeto está no líquido, né? Porque a gente coloca o afeto lá no líquido para que ele fique melhor ainda. Cheiros, sabores. Quando você liga com afeto, fica tudo muito melhor. Então Jatobá ficou com 54% e Coca-Cola 46%. Parece que no seu a diferença foi um pouquinho maior para o Jatobá, não foi? Não sei se tu chegou a ver, mas... Eu não verifiquei não, antes de entrar aqui, ó. Não verifiquei. Eu dei uma olhadinha rápida, estava algo em torno de 60% para 70% para Jatobá, hein? Jatobá, a galera gosta mesmo com força. Agora o que nós vamos o que eu tenho na estante, meu querido. O que eu tenho na estante é esse livro aqui, ó. Palavra de Médico, do Drauzio Varela. Então ele fala sobre ciência, sobre saúde e dá um pouco do seu exemplo de estilo de vida. Doutor Drauzio Varela, que a cada vez mais vem se tornando um brasileiro de meu apreço, sabe? Se ETs, eu estou fazendo isso aqui numa visão metafórica, ok? Mas se ETs viessem ao planeta Terra e dissessem assim, leve-me ao seu líder, obviamente que eu não os levaria ao presidente, eu os levaria ao doutor Drauzio Varela, porque ele é sempre coerente, né? Drauzio Varela. Tá contigo, o que eu tenho na estante. Olha o que é que eu tenho na estante, cara. Isso aqui é simplesmente um São Francisco de Assis. Tá parecendo comigo. E tem uma questão interessante, Helder. Por quê? Né? Eu gosto muito do São Francisco de Assis pela relação com a simplicidade, pela relação com os animais, né? Pela relação com a natureza. E eu estava olhando outro dia, bicho, eu passei muitos anos da minha vida dando aula no Nossa Senhora de Bom Conselho, né, que é um colégio de orientação franciscana, né, que você também trabalhou lá. E hoje eu estou dando aula no IFAL, lá em Piranhas, que é banhada pelo Rio São Francisco, né? E aí tem essa relação... Fora, Helder, que é a oração de São Francisco, e eu estou falando isso aqui do ponto de vista de quem não tem religião, né? Sou muito ruim de crença, mas eu acredito na humanidade, no milagre humano. E quando você olha a biografia do São Francisco, você vê que figura, fora que o nosso Papa atual, que eu nunca gostei de Papa, é Francisco, e é uma figuraça, né? Helder, tem uma coisa que eu acho belíssima, eu fiz até um vídeo outro dia sobre isso, que é a oração de São Francisco, né? Que é uma das orações mais lindas. O texto é muito lindo, né? Para quem não lembra, eu acho que é Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz, né? Onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver desespero, que eu leve... Isso é uma coisa muito linda. E, Helder, visto pelo ponto de vista humanista, essa oração é uma das eu diria assim, mais heideggerianas, nietzschianas, sartrianas que existe na face da Terra, é a oração de São Francisco, né? Então, o que eu tenho na estante é o santo que eu sou devoto sem ser, mas eu sou, não sei explicar, mas é o Senhor São Francisco. Boa. O humanismo dele, né? O exemplo. Muito bem, muito bem. E muito bem também ter citado o Papa Francisco, né? O Papa que muita gente chama de ateu,
porque ele é um papa mais humano, né? Ele quer andar de ônibus, ele forra a própria cama, ele quer comer no refeitório com os trabalhadores. Então ele é muito humano, né? Ele deu declarações, quem sou eu para falar dos homossexuais? Tá entendendo? Então, grande papa, grande papa. E as pessoas não percebem que São Francisco de Assis nada mais foi do que um cara que tentou seguir o que Jesus era, um cara simples. Simplicidade e amor. E amar o próximo. E as pessoas acham que comunhão com Cristo é ganhar dinheiro. Teologia da prosperidade, foda-se. Ou ganhar dinheiro ou impor um estilo, né? Se você é diferente de mim, então você é o errado. Você não pode ser diferente de mim, você tem que ser igual. Você tem que ser a minha cópia. Pedro, para finalizar, senão a nossa live vai cair. Minha personagem da semana. Minha personagem da semana tem 90 anos, lúcida e canta divinamente. E fez uma live, se não me falha a memória, foi na quinta-feira. Se chama Elza Soares. Essa é a minha personagem da semana. Fazendo live, hein? Muito bem. 90 anos, querido. Grande Elza. Que tem um grande CD, quer dizer, vários. Mas eu queria destacar um que se chama A Mulher do Fim do Mundo. Elza Soares, A Mulher do Fim do Mundo. Ouça até o seu ouvido estourar. Tá contigo. Meu personagem da semana é o quase ministro da Educação, que já é ex-ministro e que já colocou, a despeito de qualquer razão, já colocou no seu currículo que foi ministro da Educação sem ter assumido o cargo. Então é um cara que gosta de burlar currículo, né? Tem uma certa obsessão por mentir em currículo. E já tem uma figurinha no WhatsApp dizendo assim, a figurinha desse ex-ministro, futuro ministro, aí posso mandar meu currículo? Pedrão! É esse. Valeu, meu querido. Um abraço para você, meu querido. Vamos ouvir Martins, vamos ouvir Almério, vamos ouvir a música pernambucana. Um beijo a todos. Lu, beijão para tu também. Abração a todos e gostei da participação de todos hoje, hein? Muito ativos.